vídeo de hoje eu vou dar dicas de leitura de textos que eu separei, dicas de leituras de livros históricos e literários. Uma das primeiras dicas eu vou falar sobre Karl Marx, como por exemplo o livro O Capital, em suas várias edições, ele descreve como é a estrutura do capitalismo, como o que é a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Absoluta é aquela que total, a relativa é que ainda tem menos exploração. Já a total é a que é a mais extrema das mais-valias, ou seja, do confisco salarial do patrão que obtém seu lucro através da escravização, literalmente falando, do funcionário. Outra obra é uma coletânea de cartas que Karl Marx enviou por um homem chamado Kugelman. Acho que é isso que se fala. Intitulada O 18 de Brumário. Outro, apesar de não ser bem uma obra literária, mas é um documento histórico que descreve todas as estruturas dos partidos comunistas deveriam seguir, que na verdade é mais uma cartilha da ideologia partidária do comunismo, que é o Manifesto do Partido Comunista. E a última obra de referência de Marx é o livro Ideologia Alemã, uma obra controversa, complexa e mal interpretada tanto por lado da esquerda como por lado da direita, no caso de Adolf Hitler, que leu o livro e desenvolveu por base desse livro o nacionalsocialismo, mais conhecido como nazismo. Falo de nacionalsocialismo, não é uma ideologia de esquerda. Pegou elementos da esquerda para manipular o povo para conseguir o poder, mas eles mesmos eram defensores do capitalismo. Outras obras que, apesar de não ser bem historiográfica, por não ter sido escrita por um historiador, mas por alguém que participou, conviveu com a guerrilha do Araguaia, Pedro Correia Cabral, Xambioá, guerrilha do Araguaia, que é um relato na visão dos militares do que foi a guerrilha do Araguaia, que eu pretendo aprofundar. Inclusive eu estou adquirindo um livro que é um documento, mas eu não posso utilizá-lo como referência para vocês porque ainda não li o conteúdo. O próximo livro historiográfico, posso falar da obra Cuba, uma nova história, de Richard Gouch, que conta a história cubana desde o período colonial hispânico, passando pela guerra de independência hispano-americana, quando os Estados Unidos conseguem a independência de Cuba, da Espanha, e eles queriam que Cuba virasse uma colônia deles. Tanto é que impôs a tal emenda Platt, que vocês, se tiverem curiosidade em ler o livro, vão saber com maior detalhes essas problemáticas. E outro autor referência, que eu vou citar duas grandes obras dele, é As Eras das Revoluções, de Eric Hobsbawm, e que ele descreve as grandes revoluções da humanidade no período moderno.
a Era dos Extremos, que refere-se aos vários radicalismos, vários extremos ocorrido no período em que o autor, que é o saudoso Eric Hobsbawm, descreve. Eu poderia citar outros como Thompson, Caio Prado Júnior, brasileiro, Florestan Fernandes, entre outros, mas eu preferi elencar somente esses do ponto de vista histórico. E agora eu vou passar por literário. A primeira obra que eu irei falar é de Alan Cober, sob o título Desaparecidos para Sempre. Conta a história de um cara que administrava uma ONG, que achava que seu irmão tinha matado sua mulher, quando na verdade os dois fugiram junto, levando um filho do cara, e no final ele descobre a realidade, descobre que o seu irmão realmente era um vilão, que ele achava que não era vilão. E no mais vocês irão aprimorar. Outra obra é o famoso Código da Vinci, que inclusive teve um filme sobre ele, que teve um bom enfoque, mas se vocês puderem lerem o livro, vocês vão saber de mais coisas que o filme não contemplou do livro. E por último, autor Pablo Neruda, que recomendo todos os livros dele, mas eu coloquei um exemplo aqui, O Rio Invisível, uma coletânea de poemas de amor e de caráter social que ele tinha. E no mais, espero que vocês busquem saber sobre essas referências e tenham uma boa noite.